Muito bem, agora sim, gravando então, vamos começar oficialmente, né, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa aula. Eu fiz esse convite no nosso grupo de professores transformadores. Também fiz esse convite para alguns outros colegas, né, em grupos de professores outros, grupos de educadores parentais, tá? E nós temos aqui um número bom, né, de professores, aí tem acho que uns 9 professores, 10 professores, que dá mais ou menos 10% ali do nosso grupo. Eu sei que nem todo mundo pode ir no sábado de manhã, nem todo mundo acorda muito cedo, né? Aqui no sábado de manhã, nós estamos aqui no dia 6 de setembro, e eu quero compartilhar então com vocês o que eu tenho preparado, né, sobre aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho percebido, aquilo que eu tenho estudado, né, e trago, né, como ideia, sempre dentro de um pensamento maior, que é de transformar a educação, né? E transformar a educação passa essencialmente por nós. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Infelizmente, você pode estar pensando, vai cair sobre os nossos ombros? Pensa comigo, dá para esperar isso de quem? Certo? Mas eu vou falar isso mais tarde, daqui a pouquinho, tá? Eu montei um roteiro, né, que eu esquematizei, quero compartilhar com vocês esse roteiro, né? Eventualmente eu vou parando o compartilhamento, tá? É legal vocês colocarem suas dúvidas, questões, observações, anota aqui no chat, tá? Eu vou olhando, respondendo, ou então, se você anotar aí no papel, né, no final a gente abre aí um bate-papo, um tira-dúvida geral, né, e vai virar uma conversa geral. Tá bom? Então eu começo compartilhando e depois a gente abre para todo mundo participar. Vamos lá, então? Muito bem. Então, esse é o esquema que eu montei. Eu vou abrir um pouquinho esse esquema. Não vou abrir tudo, porque senão vai demorar muito tempo, tá? E aí a gente pode avançar isso em outros momentos, tá bom? Então, o primeiro item: quem ensina? A ideia do que ensina é a ideia sobre a qual eu vou trabalhar o tempo todo. Então, nesse primeiro item, eu coloquei algo que aparentemente é básico, mas é o mais importante. Aliás, eu acabei de falar, né, agora há pouquinho antes de começar o compartilhamento, né, quem ensina é o professor. E é claro que eu estou preocupado, estou mais focado, né, tenho conversado com quem tem essa preocupação. É ou quer se tornar um professor transformador. De uma forma geral, nós sempre ouvimos essa expressão, que nós transformamos vidas. E é verdade. Nós inspiramos os nossos alunos. E é verdade. Mas nós percebemos que nos últimos anos isso não tem sido muito assim. A sensação que a maior parte dos professores tem é que, como o aluno está desinteressado, como ele não quer nada com nada, né, ele não consegue nem se inspirar em nós. Muito pelo contrário, nós sentimos muitas vezes um certo desprezo, um certo desrespeito por parte dos estudantes. E a ideia é reverter esse jogo. Não dá para esperar que as famílias façam isso, que a escola faça isso, que o governo faça isso. Esse é o nosso grande dilema. Nesse sentido, fica sobre as nossas costas. Mas é possível fazer sem se matar, desde que tenha um direcionamento, desde que tenha uma clareza. E eu quero mostrar para vocês exatamente esse direcionamento. Eu quero ajudar vocês exatamente nessa clareza. Como nós podemos fazer essa transição, transformar a sala de aula e transformar a educação, transformar os nossos alunos. Como isso é possível? Não tem mágica, não prometo nenhum milagre, tá certo? Mas tem um método que eu trago para vocês. Se nós olhamos para o nosso aluno que deveria estar se transformando, vemos uma atitude arredia desse aluno com relação a nós, e optamos por continuar nesse caminho, né, e por resgatar a ideia de transformação, nós temos que entender quem é esse aluno, a quem nós ensinamos. Eu comecei a chamar esse nosso aluno dessa maneira aqui, ó, alunescente. O nosso aluno é um adolescente. Essa discussão sobre a adolescência, ela é relativamente recente, dos anos 80 para cá, e a discussão do comportamento do adolescente é mais recente ainda, talvez aí dos últimos 20 anos para cá. E ela se tornou muito intensa, né, muito necessária da pandemia para cá.
Por que esse aluno adolescente ele está desinteressado? Por que eles não se envolvem? Por que eles não se engajam nas aulas? E aqui eu coloco alguns elementos que todos eles têm desdobramentos. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, não vou abrir aqui exatamente, mas todos esses elementos têm que ser pensados. O modelo escolar, somos nós que vamos resolver? Não, mas nós temos que entendê-lo, tá certo? E nós temos que saber como usá-lo dentro do processo de transformação ao qual nós nos propomos. O modelo de aula está relacionado a nós? Tá. O modelo de aula, ele pode ser modificado por nós? Pode. É fácil? Não. Por quê? Porque ele é um modelo engessado, ele está preso a um livro, ou uma apostila, ou uns slides, ele está preso a um planejamento. Porém, é a nossa aula. Então aqui nós já chegamos mais perto. A nossa possibilidade de pensar uma mudança, ela existe e é real. Esse adolescente tem características peculiares após a pandemia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui embaixo. A adolescência tem características biológicas, formação do cérebro, emocionais, comportamentais iguais, certo? Da minha geração, da sua geração, da geração deles, o cérebro se formou do mesmo jeito. Nós saímos da infância mais ou menos na mesma época, na minha geração, na sua geração, na geração deles. Nós chegamos à vida adulta na mesma época, na minha, na sua e na deles. Então existe algo, né, que está ligado à adolescência e que é estrutural. Porém, existem elementos ligados à adolescência que varia ou variam os elementos de uma geração para outra e estão relacionados aos contextos. O contexto em que eu vivi a adolescência é um, né? O contexto em que você viveu a adolescência é outro, o contexto deles é outro. Redes sociais, smartphone, permissividade maior, certo? Na minha época, autoritarismo muito forte. Eu costumo dizer, e eu acredito de fato nisso, que não existe geração melhor ou geração pior. E aqui no meio ficou, ou ficaram as redes sociais, que têm muita importância nesse momento aqui, nesse contexto aqui, para todos nós, né? Vejam que essa reunião aqui de nossa, ela foi convocada num grupo de WhatsApp, que é uma rede social, né? Nós estamos fazendo aqui um trabalho usando redes sociais, usando tecnologia, coisa que nós não faríamos há 10, 20 anos atrás. Então a gente tem que entender onde está o nosso foco. E o nosso foco transformador está no adolescente. Depois, como é que nós ensinamos? E aí nós pensamos em duas coisas. Na nossa relação com o estudante, e essa relação, ela existe qualquer que seja. Uma relação, né, de autoridade, uma relação de autoritarismo, uma relação de maior empatia, uma relação de maior companheirismo, né, de maior ou menor cobrança. Você sempre se relaciona com o estudante. Não tem jeito. E aí, nós falamos também sobre as habilidades. Pensando agora, nesse momento, a habilidade como conteúdo de aula. E aí a gente tem que desdobrar esse conteúdo de aula com dois olhares. O programa, né, o conteúdo da matéria, da sua disciplina, propriamente dito, e as habilidades. E eu vou falar mais sobre as habilidades daqui a pouco. E nesse caso, o que é importante deixar claro aqui para vocês, as habilidades não estão naquela lista da BNCC. As habilidades não estão na matriz do Enem. As habilidades, elas não se relacionam àquele monte de códigos, né, que a gente tem na legislação, tá certo? Que aparece em livros, que aparece no slide do Estado, tá certo? Não é essa habilidade a qual eu me refiro. Você já vai entender. E por último, o que ensina? Quando nós pensamos, nós ensinamos o conteúdo, e eu falava disso agora, a gente tem que responder a uma pergunta muito importante. Para que ele serve? O conteúdo da sua disciplina, de física, de língua portuguesa, de história, né, no meu caso, serve para quê? Eu poderia perguntar para você, o que você lembra de outra disciplina que não é a sua? Da aula que você teve no Fundamental 2, da aula que você teve no ensino médio, né, no antigo colegial. Para que serviu aquela aula? E para que serve então hoje a nossa aula? Será que a gente está na mesma pegada? Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema, eles estão aqui. E eu já falei sobre isso. O engessamento, uma programação obrigatória. Não que eu proponha acabar com a programação, não, a programação ela é importante, ela é necessária, mas ela precisa mudar.
né? Ela tem que deixar de ser engessada, tá? Ela tem que olhar para outras coisas, não apenas para o conteudismo. E os sistemas educacionais que ganham uma fortuna, que ganham um dinheiro violento, que atinge cada vez mais escolas, atinge inclusive grande parte das escolas públicas, sejam eles vendendo apostilas, vendendo material didático que possuem outra forma, mas a venda de apostila física, papel, né, ainda é, né, uma fábrica de dinheiro para os grandes sistemas educacionais, para os grandes sistemas apostilados. E é isso que a gente precisa ter claro. O nosso dilema, o nosso desafio, né, o nosso adversário, o nosso problema não é o aluno, o nosso problema está aqui. E a gente agora precisa entender quais são as transformações que nós queremos. Veja, é muito comum nós olharmos e nós pensarmos assim: ah, nós gostaríamos, eu gostaria, nós professores gostaríamos que os alunos prestassem mais atenção, que os alunos tivessem maior respeito, que os alunos, né, anotassem ou a matéria, certo? Ou acompanhassem a aula, que os alunos fizessem as atividades propostas para casa, que os alunos se saíssem bem nas avaliações, nas provas, né? Que os alunos tivessem um comportamento, né, plausível, digamos assim, na sala de aula, inclusive no relacionamento entre eles. Tem muita coisa, né, que nós gostaríamos que o aluno fizesse. Nós estamos olhando uma transformação que nós gostaríamos de enxergar no nosso estudante, no nosso aluno, no aluno essente. Qual é a outra transformação? É a transformação que nós gostaríamos que acontecesse nas famílias, que as famílias deixassem de ser, pelo menos uma parte dela, permissivas, de passar a mão na cabeça do filho, né? De passar o pano, né, para as travessuras, para as bobagens que os filhos fizeram, tá certo? Nós gostaríamos que as famílias tivessem consciência de que elas não mandam na escola. Nós gostaríamos que as famílias respeitassem os professores, tirassem da cabeça a ideia que eles podem chegar na escola, né, colocando o dedo na cara de quem eles bem entendessem. Nós gostaríamos que as famílias tivessem esse outro tipo de comportamento, vivessem essa transformação, mas está muito mais distante do nosso alcance. Qual é a terceira coisa que nós gostaríamos? Que as escolas mudassem. Muitas vezes nós não dizemos isso. Por quê? Porque nós precisamos do trabalho, nós precisamos do emprego, né? Então a gente aí toma um pouco mais de cuidado. Mas de qualquer maneira, cá entre nós, professores, tá? Nós gostaríamos que as escolas entendessem melhor o professor, dessem um maior apoio ao professor, né? Fizessem um outro tipo de cobrança, com outra forma de cobrança, né? As nossas demandas, as nossas obrigações, inclusive, fossem mais respeitosos com a gente. Quando nós olhamos para a escola, nós olhamos primeiro, né, para coordenadores, diretores, mas por trás disso você pode ir um pouco mais longe, está o dono da escola, né, particular, ou está o governo, prefeitura ou estado das escolas públicas, e aí está mais distante de nós, né? E mesmo assim, nós queremos valorização, nós queremos respeito, nós queremos um salário justo. E essa é a terceira transformação. Nós queremos que o aluno mude, que as famílias mudem, que as escolas, né, e os seus mantenedores mudem. A pergunta agora é: o que nós precisamos mudar? Será que a gente não precisa mudar nada? Só os outros precisam se transformar? Essa é uma questão importante. Na minha opinião, nós precisamos nos transformar, sabe para quê? Exatamente para não depender dos outros. Porque não dá para depender que as famílias se transformem, não dá para ficar esperando. E a gente não consegue fazer isso. Não dá para depender que o dono da escola, que o governo do estado, ele se transforme, mesmo pensando nos governos e nos sistemas eleitorais, e é importante, né, a gente ir lá participar, etc. Mas não dá para ficar esperando. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E ao fazer alguma coisa, obviamente, eu imagino e eu proponho que você pense em fazer alguma coisa diferente. Porque aparentemente, da forma que nós estamos fazendo, não está dando certo. Então eu trago para vocês um jeito, uma proposta, uma metodologia para a gente aplicar na nossa aula, cumprindo o planejamento, cumprindo o conteúdo, tá certo? Mantendo o nosso protagonismo,
mantendo a nossa autoridade, mas é verdade, nós vamos ter que mexer no autoritarismo, nós vamos ter que mexer na relação. Nós não vamos passar a mão na cabeça do aluno, mas temos que mexer na nossa relação, temos que alterar a nossa relação, temos que alterar o modelo de aula. Né? Você dará todo o conteúdo que está no seu programa de um jeito diferente, onde caibam outros relacionamentos, outras atividades, outras habilidades. Eu sei, a primeira ideia é que é impossível. Por quê? Porque hoje já é uma correria, falta tempo. Eu trago algo novo. E veja, é algo que eu pratico, é algo que eu pratiquei até dezembro passado, quando eu estava em sala de aula. É algo que eu pratiquei meio que espontaneamente, sem refletir muito, nos últimos anos. É verdade, eu falei para vocês que eu dou aula há 43 anos, vai 42 pensando em sala de aula, né? Até dezembro, 42 anos. E eu comecei a mudar, eu comecei a me preocupar em mudar, né, a partir de 2016. Em 2016, né, eu falei, opa, eu tenho que fazer algumas coisas diferentes. Mas era algo meio espontâneo, né, algo meio, ainda um certo achismo, tá? Uma certa busca. E dentro dessa busca eu fui encontrando coisas diferentes. Né? Encontrei o coaching, hoje em dia o coaching é uma coisa muito mal falada, eu sei, né? Mas vejam que eu sou coach educacional, eu sou coach de pré-vestibular. Né? Eu ajudo professores e estudantes dentro da minha especialidade. Não tem aquela coisa de festinha, uhul, para não. Encontrei o coaching, encontrei a disciplina positiva, encontrei a educação parental, né? Encontrei autores de psicologia adolescente que são interessantes e passei a me municiar com esses outros elementos, além de toda a experiência, né, que eu tenho. Então, eu fui juntando tudo isso e fui dando um direcionamento à minha mudança, uma mudança que começou espontânea, né? E ela foi criando uma estrutura mais sólida, tá certo? E é a partir dessa mudança mais sólida que eu trago para vocês, que eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? E quero ensinar para vocês, ajudar vocês que querem um processo de transformação. Se você quer entender a sua transformação, como é que você faz, qual é o caminho, tá? Eu vou te mostrar então esse curso que eu criei. Então tá aqui, voltando aqui para o meu esquema, né? Já estava aqui embaixo, ó. Esse é um resumo do que nós temos no curso. Ele é um curso certificado, mas apesar da certificação, ela tem importância para muitos professores. Eu acredito que o conteúdo dele, tá? As propostas, a metodologia, as reflexões propostas em cada aula, tá certo? As atividades propostas em cada aula não são reflexões por módulo, não, são reflexões por aula. Por exemplo, o módulo 1 ele tem 7 aulas, o módulo 2 ele tem 4 aulas, né? E assim vai. Então, em cada aula eu trago reflexões para que vocês façam. Eu proponho reflexões, eu proponho atividades. Sempre uma em cada aula, uma reflexão e uma atividade, uma reflexão e atividade, né? Em cada aula. Então não é para você apenas ficar me ouvindo falar, apesar de que, sem dúvida nenhuma, eu trarei aqui para você muitas coisas novas, muitas propostas diferentes, tá certo? Uma metodologia para você efetivamente promover transformação. Então, nós vamos falar sobre os alunescentes, nós vamos falar sobre os professores. E, na verdade, no módulo 3, no módulo 4, no módulo 5, né, no módulo 6, nós vamos falar o tempo inteiro sobre essa relação professor-adolescente, professor-aluno, professor-aluno. É isso, esse é o conteúdo, ou pelo menos é uma apresentação do conteúdo que nós temos aqui. Esse curso tem um investimento, né? Esse investimento é um investimento de R$ 247 ou 12 parcelas de 24,70. Mas para o pessoal do nosso grupo, para vocês que estão aqui, que estão acompanhando a aula, né, para o pessoal do grupo, tá? Nas próximas 24 horas, esse curso ele vai custar um pouco menos, R$ 197, tá certo? Ou, né, 12 parcelas de 19,70. Então, eu deixo para vocês essas ideias, eu deixo para vocês essa proposta, né? Eu quero que vocês, a partir daqui,
pensem o quanto, né, esse curso pode transformar, né, a aula de vocês e a vida de vocês, porque hoje em dia a nossa aula e a nossa aula bem desenvolvida garante a nossa saúde mental, garante a nossa sanidade, né? Isso é o mais importante. E é claro que quando nós olhamos para o que está acontecendo, que quando nós ouvimos histórias de colegas que abandonaram a profissão, né, que pediram licença médica, ansiedade, depressão, cara, nós precisamos evitar isso, tá certo? E a minha proposta, né, ela traz para você elementos de transformação, tá certo? Que transforma a sua aula e garante a sua saúde, né? Evita essa loucura toda que os professores têm vivido, tá certo? Então vamos lá. Eu li já algumas questões que vocês colocaram, tá? E a gente vai começar agora o nosso bate-papo, tá bom? Então eu vou abrir aqui